Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como vocês viram pelo meu currículo, a gente se dedica muito tempo a crianças. A gente faz muitas cirurgias dentro do útero antes das crianças nascer. E estar aqui com vocês é um privilégio muito grande. Confesso que eu estou um pouco assustado que eu mantenha essa palestra achando que fosse para profissionais médicos. Então, a gente vai tentar modificar um pouquinho, tá? E é uma dupla satisfação, porque minha filha está se formando em Jundiaí, está tendo festa em Campinas, Jundiaí não tem espaço para tantos formandos, então nós estamos dividindo esse evento também com a formação da minha filha Daniela, que está se formando em Medicina, e espero que dê continuidade com o nosso trabalho. Laura, podia passar então o próximo diapositivo? Então, pediram para eu falar das estenoses e quando operar, né? Isso é uma coisa assim, bastante difícil e tem um momento chave para nós fazermos isso. Isso que é verdade. Próximo. Então, quando nós vamos pensar quantas células nós temos no cérebro, nós achávamos que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios dentro do cérebro. Depois recontaram e são 85 bilhões. A cada assim, excesso de álcool, ou seja, cada vez que você fica bêbado para valer, você perde mais ou menos 1 milhão de neurônios. Graças a Deus nós temos um monte de neurônios. Próximo. E esse nosso cérebro, tá? Ele tem que se organizar porque ele vai estar crescendo, né? Ele está dentro de uma cavidade óssea inelástica. Então aqui quando nós vemos a imagem de um cérebro de um bebezinho dentro do útero ainda, com 17 semanas de gestação, o cérebro dele é bastante liso. Próximo. 24 semanas, ele já começa a se dobrar, porque ele tem que caber dentro dessa caixa inelástica. Com 36 semanas, nós já temos bastante circunvoluções. Próximo. E depois aqui, uma semana depois de nascer, ele está se dobrando. E esse cérebro, ele vai continuar crescendo até mais ou menos 10 anos. Depois só cresce o osso e a pele, por isso que a cabeça continua crescendo. Então, qualquer coisa que crescer ali dentro, nesse período, se eu tiver acúmulo de líquido, se aparecer um tumor, aparecer uma hidrocefalia, essa cabeça vai crescer. Próximo. Bom, para que esse osso vá crescendo, nós temos as chamadas sincondroses. O que são isso? São articulações entre os ossos de pouca mobilidade. É como se fosse um joelho que mexesse pouco. Então, conforme esse cérebro vai crescendo, ele vai batendo contra esse osso e o cérebro, ele segue os batimentos cardíacos, ele acompanha os batimentos cardíacos. Então, se você vê um bebezinho que tem 140 batimentos por minuto, nós temos esse cérebro batendo no osso 140 vezes por minuto, fazendo com que esse crânio cresça. E com o passar do tempo, vocês podem ver aí, nós temos as idades normais de fechamento dessas sincondroses. O próximo, Laura, por favor. Na região occipital, acontece a mesma coisa. O osso occipital, que está em amarelo, ele é formado de 8 pequenos ossinhos. E durante a gestação, ele vai se fechando. Pode ir passando. Essas suturas vão se soldando, próximo, até formar o osso de um adulto, você vê sem sincondrose, sem formações. Então, ali eu tenho um osso de um feto e aqui um osso já formado. Isso vai se fundindo com o passar da idade. Próximo. Na acondroplasia, isso aqui eu não vou falar mais, que eu ia falar para médico, você já sabe mais do que eu. Nós vamos ter, então, o quê? Uma baixa estatura, uma macrocefalia, ou seja, essa cabeça cresce mais que o normal, extremidades curtas e anormalidades esqueléticas. Pode passar? Próximo. Tá?
Então, veja bem, isso é uma alteração do cromossomo 4, é uma doença rara, 1 para 26 mil nascidos vivos, e isso se dá, essa alteração na sincondrose, se dá por uma alteração nos fatores de proliferação dos fibroblastos. Ele vai fechar com que as sincondroses que formam o buraco occipital se fechem antes do tempo. 75 são novos casos. Pode passar. Então, o que acontece aqui na condroplasia, eu vou ter uma alteração dos fatores de proliferação dos fibroblastos, eles vão fazer com que essa sincondrose se feche rapidamente. Próximo. Então, só para vocês entenderem, essa é uma paciente muito antiga nossa, ela é uma bisavó, ela teve o fechamento das suturas frontais antes do tempo. Só que ninguém fez o diagnóstico. Há muitos anos atrás, ela passou desapercebida, era um aspecto que não chamava muito a atenção. Próximo. Próximo. Aí nasce a filha dela. A filha dela, você já vê que tem uma hipoplasia do maxilar, tem os olhos saltados, porque a órbita está bastante pronunciada. O próximo. Então, ela tem uma crânioestenose. Então, ela foi operada de crânioestenose, o que nós chamamos uma síndrome de Cruzon. A sincondrose dela fechou antes do tempo. Próximo. A neta daquela primeira paciente já apresenta um aspecto mais grosseiro, uma hipoplasia maior do maxilar. Estão vendo que a mandíbula está projetada para frente. Próximo. Tá? E aqui é uma verdadeira acondroplasia. E a filha dessa paciente, próximo, apresenta uma acondroplasia. Então, o que acontece? É um gene que vai mudando, é um gene que vai sofrendo até você ter a forma grave. Então, isso é uma doença autossômica dominante, mas nós podemos ter casos esporádicos, caso que aparece isoladamente. Próximo. Tá? Então, na acondroplasia, o que nós temos? Nós temos o fechamento do buraco occipital. Então, aquela formação do osso occipital se fechou antes do tempo, dando o quê? Dando um crânio, um buraco occipital estreitado no diâmetro lateral. E esse é um problema que nos causa, algo que nos causa bastante preocupação, principalmente nós fazemos neurocirurgia, e eu vou mostrar por quê. Próximo. Então, aqui são estudos de pacientes com acondroplasia comparados com o normal. Vocês estão vendo que esses pontinhos, esses redondinhos, são pacientes acondroplásicos. O tamanho do buraco occipital deles no eixo transverso e aqui no eixo sagital. Então, nós já temos, na maioria dos acondroplásicos, um buraco occipital diferente e pequeno. Próximo. Associado a isso, nós temos um crescimento do osso occipital. Note que o osso occipital, o que nós chamamos de opístio, que é a parte mais posterior do osso occipital, ele está formando como se fosse um dente. E dentro da medula eu tenho líquido. Vocês estão vendo que está em líquido aqui, está em branco. E ali o tecido nervoso em cinza, e note que eu tenho uma estrutura branca dentro do bulbo. Isso é patológico, ou seja, esse dente que está crescendo ali, está comprimindo o bulbo, e nesse caso já causou uma alteração grave nesse bulbo. O que é o bulbo? É uma parte do tronco encefálico. E essa parte do tronco encefálico, ela é responsável pela nossa movimentação, nossa deglutição, nossa respiração, nossos batimentos cardíacos. O próximo. Então, o que eu vou ter na acondroplasia, nada mais é que o quê? Um canal occipital estreito, um buraco occipital estreito, e a formação de um dente que vai comprimindo o tronco encefálico. Eu sempre brinco que o tronco encefálico é como a Marginal de São Paulo. Marginal, para quem não é de São Paulo, é uma rua do lado do Rio Pinheiros, do lado do Rio Tietê,
que pega um fluxo enorme de tráfego. Então eu digo que o cérebro são as ruas de São Paulo e a marginal é o tronco encefálico. Se você congestionar a marginal, você congestiona todas as ruas de São Paulo. Então na condroplasia eu tenho essa alteração da junção que nós chamamos crânio vertebral. E vocês vão ver que essa junção é algo assim bastante complexo. Próximo. Tá? Então aqui vocês estão vendo, né, crânios de pacientes com acondroplasia, e vocês estão vendo um cérebro pequenininho e cheio de líquido. Por quê? Por que acontece isso? Próximo. Nós temos a circulação do líquor que é formado dentro dos nossos ventrículos, que ele circula, banha a nossa coluna e depois ele é absorvido. Então, se eu tenho uma compressão no buraco occipital, tanto as veias de drenagem do cérebro ficam congestas e não drenam, com isso eu vou tendo acúmulo de líquido. E esse acúmulo de líquido leva à macrocrania. Isso não é uma hidrocefalia, é somente um aumento da quantidade do líquido. Próximo. Tá? Então, essa compressão do buraco occipital, e é isso que nós como neurocirurgiões chamamos a atenção, nos causa uma preocupação, porque as crianças abaixo de 4 anos, onde esse dente cresceu, esse dente do buraco occipital cresceu, ele comprime o tronco encefálico e essas crianças podem parar de respirar, essas crianças podem ter uma morte súbita. E esse é o grande problema da condroplasia. Depois dos 4 anos, nós podemos ter também, por compressão dessa região, alterações respiratórias. Próximo. Tá? Então, se vocês sabem melhor do que eu, né, essa alteração respiratória pode fazer acúmulo de gás carbônico no cérebro, e esse gás carbônico alterar a parte cognitiva dessas crianças, isso pode acontecer. Próximo. Tá? E o que eu tenho nessa região, no chamado buraco occipital? Olha como ele é importante. Vamos ver o que passa dentro do buraco occipital. Aqui vocês estão vendo as 2 artérias vertebrais se juntando e formando a artéria basilar. Então, se eu tenho uma compressão aqui, eu posso entupir essas artérias vertebrais que vão irrigar o tronco encefálico, e com isso faltar sangue no tronco encefálico. Outra coisa, essa artéria aqui mediana é a artéria central da medula. Então, essa criança sofrer uma isquemia, um infarto dessa artéria por compressão, vai ter o quê? Uma tetraplegia, ou vai ter déficits progressivos. Próximo. Tá? Então, note aqui, quando eu tenho a compressão, a circulação do líquor não ocorre e eu começo a destruir esse tecido nervoso. Então, como eu mostrei no primeiro slide, nós temos 85 bilhões de neurônios. Os neurônios, eles não se regeneram. Aquilo que morreu, você perdeu. Haja visto o Superman, que quebrou a coluna e gastou toda a fortuna dele desenvolvendo estudos para regenerar o sistema nervoso. Nós ainda não conseguimos fazer isso, apesar de todos os estudos. Então, imagine essa cavitação dentro da medula, a destruição que eu tenho desses tecidos. Então, um paciente nessa situação, ele vai ter o quê? Uma espasticidade, uma dificuldade motora, uma perda de força nos membros superiores e nos membros inferiores, uma dificuldade para caminhar. Então, quando eu chego nesse estágio, já passou o tempo. Eu posso até descomprimir, mas o tecido nervoso já está lesado. Entendeu? Eu posso fazer essa descompressão, mas aqui eu já perdi tempo. Então, o objetivo hoje para vocês, que faz esse trabalho tão bonito de estudar essas crianças, é a prevenção. Nós temos que tirar essa compressão antes que ela cause lesão do sistema nervoso. Vamos em frente. Agora, eu coloquei o tronco encefálico. Naquele slide eu tinha tirado para mostrar a vascularização. Então, agora eu tenho o bulbo, com meu centro respiratório.
que controla os meus batimentos cardíacos, e eu tenho todos esses nervos, que se vocês forem ver, são os nossos nervos, que nós chamamos pares baixo. É o glosso faríngeo, é o nervo vago, é o nervo hipoglosso. O que eles fazem? Eles fazem a deglutição, eles fazem o movimento da traqueia, eles fazem o movimento do palato. Por isso que as crianças com compressão, elas roncam à noite, elas têm dificuldade para deglutição e elas têm uma compressão do bulbo, levando a alterações motores. Então, note como esse pedaço onde tem o bulbo é um pedaço extremamente congestionado. E é lá que nós vamos fazer a descompressão do cérebro. Próximo. Então, aqui são classificações, como que a literatura hoje vê, principalmente o pessoal da Inglaterra, que eles têm uma experiência bastante grande. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um buraco occipital normal. Eu estou vendo líquor em volta aqui da medula. Então, isso aqui está absolutamente normal, né? Esse próximo caso, o buraco já está um pouco estreito, mas o líquido já está normal. Aqui, eu já não consigo mais ver a circulação do líquido. O osso ainda não chegou no tronco encefálico, mas eu não tenho mais líquido circulando. Então, isso está apertado. Aqui eu já tenho o tronco sendo comprimido e aqui eu já tenho o tronco lesado. Então, quando operar esse paciente? Quando eu tiver essa situação. Esse paciente eu posso até operar, mas eu não vou conseguir mais que ele se regenere. E isso é uma pena. Então, nós temos que operar quando eu ainda tenho um pouquinho de circulação de líquido ou quando já está encostando na medula. Próximo. Então, o que acontece é exatamente isso. Nós vamos tendo aquele dente occipital crescendo, ele vai progressivamente comprimindo o tronco encefálico e causando a lesão do tronco. Próximo. Então, por exemplo, essa situação, o buraco occipital está pequeno, mas passa líquido. Próximo. Aqui não passa mais líquido. Então, aqui eu sei que eu vou ter uma deterioração. Aqui já é motivo para operar. O próximo. Aqui já apertou o tronco encefálico, tem que ir para a cirurgia imediatamente. Próximo. E aqui já lesou a medula. Aqui já está tarde. Claro que vamos descomprimir, mas eu corro um risco muito grande, nas duas últimas imagens, do paciente ter uma morte súbita. Próximo. Como é que nós fazemos a cirurgia? Nós temos que pôr na cabeça que a criança não é um adulto pequeno. É particular. E a cirurgia para a criança, ela tem que ser particular. Eu vou colocar esse pacientinho de barriga para baixo e com a cabeça fletida. Mas ele já tem uma compressão na medula. Será que ele é anestesiado? Quando eu colocar na posição, eu vou acabar de seccionar esse tronco? Então, o cuidado para colocar o paciente na posição de cirurgia requer que eu faça uma monitorização eletrofisiológica antes dele. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando a área motora dele e estou recebendo os estímulos em todos os músculos. Da mesma maneira, eu estou estimulando os músculos e estou recebendo na área motora. Então, eu sei com a criança dormindo se ela está tendo movimento ou não, se eu estou causando alguma lesão ou não. Então, na cirurgia, isso é fundamental. Começa com o paciente anestesiado e com a monitorização eletrofisiológica. Próximo. Volta um pouquinho um slide, por favor. A criança também, a cirurgia pode demorar.
Então, todas as áreas de atrito, elas têm que estarem protegidas. Isso são pedaços de silicone que nós colocamos na superfície, nas superfícies de contato, para evitar que nós tenhamos alguma lesão de pele. Então, todos os cuidados, não só com a parte motora, com a parte de pele, é muito importante. E note que o crânio desses pacientes, eles são maiores, eles são um crânio mais pesado. Próximo. Esse é o material que nós fixamos as cabeças dos adultos para fazer cirurgia. Parece uma máquina de tortura. São 3 pinos que se espeta no osso para manter a cabeça na posição, para manter a cabeça fletida para eu poder fazer a cirurgia. Numa criança de 6 meses, 1 ano, eu não posso pôr esses pinos. Eu arrebento a cabeça da criança. Então, foi desenvolvidos aparelhos de silicones com apoio da cabeça para nós colocarmos a criança na posição. Todos os hospitais têm esse aparelho? Não tem. Hospitais importantes aqui em São Paulo, quando vou fazer cirurgia de acondroplasia, eu tenho que pedir emprestado para outro hospital. E são coisas simples, né? É uma peça de silicone. Mas ninguém se preocupa muito com a criança. Então, aquilo que eu falei, todos os cuidados são extremamente importantes. Próximo. Então, a criança agora está na posição apoiada, sem os pinos, fixando, porque eu preciso abrir esse osso dele. Próximo. A cirurgia, ela tem que ser feita com microscópio. Por quê? Porque esse osso está grudado no tronco encefálico. Se eu fizer uma cirurgia macroscópica, eu vou danificar aquele tecido nervoso. E é o que eu quero proteger aquele tecido nervoso. Eu não quero que nada encoste naquele tecido. Então, nós já começamos a cirurgia com microscópio. Próximo. Próximo, isso. E depois nós usamos uma broca de diamante. Por que uma broca de diamante? Porque ela corta o osso, mas ela não lesa o tecido mole. E eu tive um paciente recentemente que veio com uma ressonância magnética de controle, acho que o pai está aqui, e a imagem mostrava metal. Mas ninguém pôs nenhum metal. Quando nós fizemos a ressonância magnética de controle, nós tínhamos metal. O que é esse metal? Esse osso que se forma no paciente com acondroplasia, ele é tão denso, ele é tão forte, que acaba sobrando pedaços dessa broca de diamante que aparece na ressonância magnética, de tão duro que é esse osso. Mas por que não usar uma broca de aço? Porque ela não tem a mesma precisão. E quais são as brocas que nós usamos? De 5 milímetros, de 4, de 3 e de 2 milímetros. Nós temos que tirar todo aquele osso. Esse tronco cerebral, ele tem que ficar novamente liberado. Próximo. Bom, então nós temos que fazer uma incisão mediana, temos que tirar o osso occipital, temos que tirar C1 e nunca, nunca encostar em C2. Por que isso? C2 é a segunda vértebra cervical, porque toda a musculatura do pescoço se insere em C2. Então, se eu mexer nessa musculatura, esse paciente vai ter uma instabilidade cerebral e eu vou piorar essa criança no futuro. Então, nós retiramos C1, que não tem músculo nenhum, mas C2 nós temos que manter. Próximo. Então, aqui uma cirurgia, vocês estão vendo que aqui, olha, eu já tirei o osso, que era do osso occipital, e agora eu vou retirar aquele dente. E é mais ou menos como se fosse uma cirurgia de dentista. Próximo. Então, aqui vocês estão vendo a broca de diamante, eu vou esculpindo aquele dente, tá? Essa cirurgia eu digo que nós temos que fazer ela embaixo d'água, porque eu não posso que essa broca esquente. Se essa broca esquentar, ela vai lesar o nervo, tá?
E aqui nós já estamos tirando delicadamente todo aquele dente com a broca de diamante e vai encontrar ao osso occipital. Depois nós temos essas bandas fibrosas que têm que ser removidas também, para você conseguir uma liberação completa do buraco occipital. Então aqui nós já liberamos tudo, não está sangrando nada, cirurgia precisa, feita com microscópio, e o buraco occipital está extremamente alargado. E tiramos junto o C1. E isso é uma cola de fibrina, é um hemostático, ele também serve como um selante, porque nós temos medo que vaze líquor. Vocês viram que as crianças acondroplásicas, ela tem uma alteração da circulação do líquor. Se vazar líquido, eu posso ter uma fístula. Da mesma maneira que sai líquido, entra bactéria, aí eu tenho meningite, aí eu compliquei tudo, tá? Então, tomando esses cuidados, nós não temos maiores problemas. Próximo. Tá? Então, note ali, olha, uma compressão importante, a medula já está lesada, e aqui, após a retirada, a medula volta à posição normal, mas aquela área branca no meio lesada, ela continua. Ou seja, foi uma cirurgia feita tardia. Próximo, tá? Aqui uma lesão importante, já com seringomelia, mesmo após a descompressão persiste a seringomelia, isso está tardio. Próximo, tá? Aqui um outro acondroplásico com compressão. Próximo, após a retirada do osso, um buraco bastante aberto. Próximo, tá? E quais seriam então as complicações da nossa cirurgia? Nós não tivemos nenhuma mortalidade. Um único paciente teve dificuldade para deglutir durante 15 dias, que depois desapareceu. Próximo, a literatura mostra fístula licórica em 18%, usando aquela cola, tomando esses cuidados, a nossa incidência de fístula licórica é 0. Infecção, a literatura fala em 9%, próximo slide, a nossa é 0%. Até 10% pode recorrer, e se você não tomar cuidado, os pacientes podem apresentar todas essas alterações: instabilidade, hidrocefalia e paralisia de alguns nervos. Próximo. Tá? E quais seriam então as complicações tardias? Apneia, taquipneia, ronco excessivo, pneumonia de repetição e morte súbita. Tá? Então, pessoal, tomando esses cuidados, nós conseguimos descomprimir esse buraco occipital que está apertado e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes com acondroplasia. Próximo. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Já estão cortando o meu tempo lá, finalizar para perguntas. E estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida que nós possamos orientar. Obrigado.